Boa noite. Em nome da ANISA, gostaria de agradecer imensamente a todos que colaboraram, direta ou indiretamente, para a realização do projeto Memórias da Imigração Japonesa do Nordeste, em especial ao Consulado Geral do Japão no Recife, pelo apoio e confiança depositada. A todas as 17 associações nipo-brasileiras do Nordeste que nos receberam de braços abertos, acreditando no nosso trabalho. Agradecemos também às lideranças que não mediram esforços para que o projeto fosse realizado em sua cidade. E eu, particularmente, quero agradecer à comissão organizadora que se dedicou totalmente nesses 7 meses de projeto e ao Grupo Yugen, que sem hesitar aceitou esse grande desafio. Muito obrigada! Boa noite! Estamos iniciando a live Memórias dos Imigrantes Japoneses do Nordeste. Sejam todos bem-vindos! Vocês que estão no chat, muito obrigado por estarem conosco. E compartilhem essa live com todos os seus familiares e amigos. Através do incentivo do projeto do Consulado Geral do Japão no Recife, percorremos 17 cidades no período de um mês, entrevistando e conhecendo a história da imigração japonesa nestas cidades. 1908. O Japão atravessava uma crise econômica profunda e explosão populacional. No Brasil, a cultura cafeeira enfrentava graves crises na mão de obra devido à abolição da escravatura. Assim, partiu um navio do porto de Kobe, almejando alcançar o outro lado do mundo, o país da esperança. Kasatomaru foi o primeiro navio imigrante que partiu para uma longa jornada marítima com 781 passageiros. Em Santos, aqui chegaram para trabalhar nas plantações de café com o objetivo de ganhar dinheiro e retornar ao Japão. Porém, com muito trabalho e pouco salário, viviam em péssimas condições. Esta história talvez você conheça, mas e a história da imigração japonesa no Nordeste? Você conhece? Vamos conferir. Entre os anos de 1953 e 1962, 3 colônias japonesas foram criadas pelo governo brasileiro no estado da Bahia, com o objetivo de povoar e desenvolver áreas improdutivas e praticamente abandonadas. Foram elas Una, Ituberá e Núcleo Juscelino Kubitschek. Una foi a primeira cidade do Nordeste a receber imigrantes japoneses na chamada segunda fase migratória. 30 de junho de 53. E chegou no Rio, se não me engano, 8 ou 9 de agosto de 53. Foram 38 famílias. E 20 famílias de início já foram embora. A primeira imigração oficial pós-guerra, né? No governo de Getúlio Vargas, aqui no Brasil. Há 69 anos, a família do Sr. Massaro deixou seu país de origem e veio para o Brasil. O Japão tentava se reerguer da destruição imposta pela derrota na Segunda Guerra Mundial. Porque meu pai trabalhava em China. Depois perdeu a guerra, 7 anos
ficou lá no Japão, depois da guerra, né? 7 anos. Aí ele decidiu que ia para o Brasil, que o governo de lá também estava incentivando, que o Brasil é bom, Brasil. Aí meu pai gostava de cacau, borracha, sonhando com isso, e foi. Foi aqui, nesta área, em Colônia de Una, onde tudo começou. 6 casas como essas, construídas no mesmo modelo. Cada uma delas abrigava cerca de 6 das 38 famílias que chegaram ao local. Em frente às casas, uma grande mata e um novo mundo a ser descoberto pelos japoneses. O acordo firmado entre o governo e os colonos previa a obrigatoriedade do cultivo de seringueiras, cujas mudas e sementes eram fornecidas gratuitamente. Primeiro foi abacaxi, mandioca. Para a gente, né? Agora o governo ajudava para plantar seringa, porque acho que pela ideia do governo é seringa. Seringueira começaram a tirar leite, aí pegou lagarto e doença, né? Bicho, produção né? cai. Bicho grande, se infestasse. Aí colhemos abacaxi, mas entre abacaxi, mandioca, arroz, foi plantado seringueira, que era objetivo nosso, que os japoneses foram convidados para plantar seringueira. No entanto, a cultura de seringueira não vingou. Atualmente, a mais significativa é o mangostim, e Una é o maior produtor da Bahia, sendo também um dos maiores produtores do Brasil. Porque está produzindo mangostim por causa de amigo do governo japonês, né? Que ajudou. Mangostim que se deu salvação. Esse mangostim é esse camotização, né? Camotização trouxe, não sei de onde, não sei se foi Amazonas, por lá que ele foi, trouxe 2 ou 3 sementes. Mangostim? Quando dá? Comecei a plantar em 1981. 81? O pessoal discutiu e resolveram plantar mangostão. E hoje, até hoje, está mangostão, que é carro-chefe do, vamos dizer, da colônia de Una. Na época, ele botava para chupar, deixar semente. Aí o povo parava que aquele velho é casquinho. Mas aquele muda distribuiu para o povo da colônia, né? E esse aí deu fruta. Sim, eu sou filha de Una. Nasci, na verdade, em Ilhéus, porque todo filho, primeiro parto, nasce em Ilhéus, né? E aí, mas fui criada aqui, com minha baixa, com Dítia. Olha. Retornei, aí já entrei na associação, já assumi um cargo de uma diretoria de cultura, esporte e lazer. Como a associação estava parada, e aí em 2019 a gente teve a reinauguração, aí veio a escolinha, né? Que foi uma das bandeiras que eu acabei assumindo. No meu caso, a primeira vez que cheguei aqui, convidou para mim na casa, para mim foi muito estranho, diferente. Eu achei que eu não estava no país que eu vivia, não, porque quando eu cheguei lá, meu sogro e minha sogra já eram diferentes, né, fisicamente. Falavam o tempo todo japonês. Desde sempre. A comida também é japonesa. Então eu me senti assim, muito acolhida. Também me trataram muito bem até hoje, mas eu achei estranho, porque eu não sabia onde eu estava. Aí, primeira vez que chegamos aí, fica tem feijoada. Eu pensei que a primeira feijoada que eu vi, pensei que fosse anko, aquele oshiruko, sabe? Sabe, né? Aí ficou uma boca cheia de feijoada.
aquele parecendo gordura de porco, tocinho, parecia moti, sabe, né? Aí botei na boca, aí pé. Depois que foi gostando, né? Agora gosto, eu faço, né? E eu entrei na família certa, na melhor. E que ensinamento que Sato-san carrega até hoje dos seus pais? Eu acho não rouba, não engana, é isso só. Sabe que eu nunca corri atrás de dinheiro, não. Atrás de viver. Sem brigar, sem nada. Que bom. De Hibari-chan. Yappari. Assim. Eu gosto de música de Hibari-chan, tempo de aquele, como é? Ringo Iwake, né? Ringo Iwake é assim. Ringo no hanabira ga kaze ni chita yona. Né? Tsukiyo ni Tsukiyo ni白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱりも樹のめこさふって白い花びらを散らす頃、オラあの頃度胸さんで死んだお母ちゃんのことを思い出して、オラAplausos para Paula Hirama! Muito bom, Paulinha! Parabéns, Paulinha! Que bacana, né? A gente viu que em Yuna o choque entre as culturas existia, mas o preconceito não, pois havia muito respeito pelos japoneses. E onde há respeito, há amor. Vocês viram que a Catarina está super feliz e super bem adaptada aos costumes da família japonesa. Muito bom, Isa! Una foi a primeira colônia japonesa na Bahia. E a segunda foi Ituberá. Vamos conferir? Ituberá, segunda colônia japonesa criada no estado da Bahia pelo governo brasileiro. Ituberá fica a 316 quilômetros da capital, na região considerada Baixo Subaiano. Em 1954, chegaram as primeiras 10 famílias japonesas com 62 pessoas vindas de Una. Então foi na década de 50
que eles chegaram aqui no início da década de 50, por aí. Ela só veio seu pai, sua mãe e os 3 filhos? E minha avó. Meus pais vieram do estado, da província de Fukushima, né? Mais precisamente da cidade de Haranomachi. Meu pai foi sobrevivente de guerra, ele lutou na guerra. Eu tive meu pai e o meu tio mais velho, o irmão de minha mãe, também lutaram na guerra. E aí eles já vieram direto para cá? Eles vieram, ficaram um tempo no Rio de Janeiro, eu acho que para definir exatamente, né, por parte do governo brasileiro, para onde que iriam aqueles migrantes, né, aquela leva, né, aquele grupo de imigrantes. Foi do Rio de Janeiro para Una, depois foi para Ituberá. Ele estava no China, né? Aí ele foi para a guerra, depois voltou para Japão. Aí tá meu avô, né? Meu avô só tinha terreno pequeno. Aí não tem lugar para ficar, aí para procurar outro lugar. Aí veio para Ituberá. Tá cravo, cacau. E depois eles foram enviados para a cidade de Una, que fica aqui ao sul da cidade de Ituberá. E de lá, segundo a história de minha mãe, a terra que foi oferecida para ela, o lote de terra que foi oferecido para eles, né, tinha uma topografia muito acidentada, né? E eles ouviram por parte de não sei de quem, que estavam oferecendo lotes aqui na cidade de Ituberá, né? Eles acharam que deveriam arriscar, né? Encontrar uma terra mais propícia para eles, né? Então eles vieram de Una para Ituberá. Provavelmente pessoas do mesmo grupo que vieram no navio, acho que foi a América Maru, né? Eles começaram com hortigranjeiros, né? Plantando verduras. Algumas vezes meu pai relatou que o mercado consumidor aqui era tão restrito que era necessário até ensinar as pessoas a consumirem verduras, né? A cultura deles são verduras, muito tomate, pimentão, melancia, essas coisas assim. Não, minha mãe falava que era aterrorizante, né? Porque o Brasil em si já era um país muito atrasado, né? Comparado com o Japão da época. Imagine isso aqui. Né? E então, Ed, você acha assim que aqui nessa região o que predomina mais era a cravo da Índia e pimenta do reino, é isso? Já foi, há um tempo atrás foi. Nas propriedades japonesas quase todo mundo produzia cravo e pimenta do reino. Depois a pimenta do reino teve um problema de doença, né, grave, que dizimou o pimental da região, dizimou. Hoje você encontra alguns pequenos nichos de pimenta do reino, mas muito pequenos, né? Algumas características climáticas, no caso de pimenta do reino, aqui permite algumas safras, né? 2 ou 3 safras anuais. Na região de Tomeaçu, no Pará, onde tinha tradição de produção de pimenta do reino, só conseguia uma safra. É o caso de Guaraná também, você consegue uma produtividade maior aqui. Por quê? Questões climáticas mesmo,
né? A gente tem um índice pluviométrico bem distribuído durante o ano. Reconhecidamente, a contribuição da colônia japonesa aqui na região é notoriamente significativa. Nós tivemos a cultura do cravo da Índia mesmo, que é uma especiaria, é uma commodity, mas é uma especiaria. Ela ela existia aqui na região, mas como cultivo, quem começou foram os japoneses, né? Parece-me que a primeira família a fazer isso foram o pessoal de Hyogo, tá? Depois, como eu disse, você teve o ciclo da pimenta do reino. E você está fazendo curso de cinema. Uhum. Eu ouvi dizer que você tem vontade de fazer algo sobre a imigração japonesa. Por que você sentiu essa vontade? Então, o meu curso ele é cinema audiovisual, mas ele tem um certo apelo para a área de documentário. E, enfim, eu gosto da área de documentário, gosto muito de toda essa ideia. E eu pensei, poxa, uma coisa assim muito legal é guardar a história da família, pode ser da minha família. E não precisa ser tipo, da minha, de outras famílias, né? Quantas pessoas não tem assim, um avô, um parente assim que tem uma história super interessante, ninguém nunca vai saber e vai se perder ao longo do tempo se a família não passar para frente. Eu acho que o documentário tem um potencial muito grande de ajudar nesse tipo de coisa. Aconteceram várias coisas boas e várias coisas ruins e, né, enfim, toda a história da imigração, ela acho que tem um lado meio triste, mas acho que hoje em dia o que a gente tem é muito positivo, de a gente ter a cultura aqui, ter essa mistura da cultura e ter, sabe, por exemplo, as associações, como todo mundo se junta e se ajuda. Eu acho que hoje em dia acabou se tornando uma coisa positiva. Mas minha mãe não quis vir, não queria vir não. Então ela no início se arrependeu muito, mas no final da vida dela ela também não queria ir mais para o Japão. É um paradoxo, né? É um paradoxo, mas ela não queria ir mais. E nem queria mais sair dessa região, né? Ela morreu onde ela queria morrer. Olha só os japoneses contribuindo para uma alimentação mais diversificada em Ituberá. Naquela época, o pessoal não conhecia esse tipo de verduras e tiveram até dificuldades em vender. Muitas pessoas vieram a contragosto para o Brasil, mas no final estavam felizes e não queriam mais voltar. Foi muito emocionante também o relato sobre a mãe do Erde, que aos 95 anos morreu onde queria, lá em Ituberá. Isso mesmo, Takeshi. Então, Una foi a primeira colônia japonesa na Bahia, Ituberá a segunda, e vamos para a terceira, Núcleo Colonial JK, na Mata de São João. Núcleo Colonial JK, na Mata de São João. Terceira colônia japonesa na Bahia, criada pelo governo brasileiro. Eu soube que Una, lá no sul, né? Una, depois Ituberá e aqui JK. Chegamos aqui em Salvador, julho de 1960, né? 4 anos antes da Olimpíada no Japão, com 13 anos. Aqui tudo é JK. Cada lote tem 25 hectares, como teve explica 25 campos de bola, cada lote, né? E tem 5 fazendas. Aqui fazenda Tapicirica, onde ali pousada, fazenda Runda, onde tem igreja também Runda. Tem Camaçari, tem Quebra-Coco,
só tinha uma estrada por a casa de Tumbido para chegar aqui. Uma estrada só. Agora, essa estrada que tem, que a gente passou agora, cada comunidade fez. Núcleo Colonial JK pertence ao distrito da Mata de São João, criado em 1846. Situa-se no Recôncavo Baiano, a 80 quilômetros da capital. A maioria veio do Japão, que naquela época o Japão estava acabado, tudo arrasado. Então o povo também tinha aquela vontade de sair do Japão. Aí achou propaganda daqui, anúncio entre o governo do Japão daqui, acertou, né? E colocar no jornal, rádio e tudo. E cada um escreveu e veio. Mas não era como eu falava, né? Sofreram bastante. E por isso a maioria foi embora daqui. Aqui diz que entrou 200 famílias. Hoje em dia, e não sei se tem 20 famílias aqui. Plantar banana, plantar machixe, plantar abóbora, essas coisas, né? Começou a plantar tomate, pimentão, verdura, né? Aqui é fraco, terra é fraco. Então combater doença é difícil, gasta muito. E terra fraca gasta muito adubo. Cada um né, estudando. E também o governo japonês ajudou muito, como em 6 meses a gente pedia agrônomo, né? Orientador, vinha de São Paulo, JICA, lembra que JICA, né? JICA mandava em dinheiro e orientador e tudo. Minha mãe fundou a igreja, levantou uma igreja teniquiana aqui em JK, e ela, passando 10 anos, ela completava 70 anos. Aí, pela orientação dos pais espirituais do Japão, fiquei no lugar dela, né? E como essa parte espiritual também tinha um espírito elevado, né? Então, quando meu pai faleceu, todo mundo chorando, os filhos. Só ela que estava agradecendo a Deus, que viveu o dobro do que poderia ter sido, né? Quais os cantores japoneses que eu gosto? Que Yamaguchi-san gosta? Como que era o nome dela? Tobaichiro. Aquela música é mundial, quem cantou Kyu Sakamoto. Shiawase nara te o tatako, pam pam. Shiawase nara te o tatako. Shiawase nara te o tatako. Shiawase nara taido de shimesou yo. Sore minna de te o tatako. Shiawase nara kata tatako. Shiawase nara kata tatako. Shiawase nara taido de shimesou yo. Sore minna de kata tatako. Tchan, tchan. Obrigada.
que eu sei não foi na escola, aprendi na vida. Eu já fui professor, eu nunca estudei e já fui professor. Cada fazenda tinha associação, né? Aí ajuntou uma organização só. E a escola também ajuntou, festa Undokai, tudo aqui era aqui. Antiga que essa região que tinha mais japonês. Undokai, Bom Ordem, tudo começou daqui. Todo mundo começou a me convidar a trabalhar na associação. Fiquei muito tempo na associação também. Quer dizer, fui 8 vezes presidente da associação também, né? E fui 3 vezes na federação, né? Agora eu estou aqui ainda. Não vou sair daqui, não. Funaki-san, 90 anos. Escreveu um livro e pesquisa os benefícios das plantas no mundo inteiro. Eu não sofri não, somente penso em não me preocupar. Talvez por isso a minha saúde esteja tão boa. A música sempre foi uma forma de amenizar a tristeza e o sofrimento das pessoas. E foi muito emocionante ver a alegria do Nakahara-san quando a gente cantou junto, né? E a gente estava muito feliz, né, Takeshi? Olha, eu já tinha muito ouvido falar de casas construídas sem prego, sem parafuso, mas eu nunca tinha visto. Fiquei muito surpresa em ver a casa do Kanda-san. Pois é, Isa. Então, as próximas cidades, os polos migratórios decorrem da vinda de japoneses de outras regiões do Brasil. Vamos conferir? Posto da Mata é um distrito do município de Nova Viçosa, sul da Bahia. Recebeu o primeiro Nikkei em 1964. 10 anos depois, já residiam 35 famílias Nikkeis. Depois de 1960, veio aqui no Bahia. Eu saí do Japão há 18 anos, sozinho. Aí ficou perdido, né? Primeiro a gente trabalha empregado 4 anos, troca de comida só. Não tem ordenar nada. Depois o dono disse que se trabalha 4 anos, disse que 1000 pés de coco plantado dava, né? Aí a gente confiou, mas 4 anos chegou, o patrão não deu nada, nem um pé de coco, nem terra. Como que eu vou viver? Vou abrir boteco. Então vou fazer mais fácil, compra pinga, né, de barril de 100 litros, aí compra enfiado, aí vendendo copinho, né? A maioria eram famílias que, trabalhando nos núcleos de colonização vizinhos, resolveram mudar para Posto da Mata em busca de mais terras e melhor educação para os filhos. Terra que tinha lá em Paraná, tinha terra comprada. Trocou no caminhão, carregou mudança em cima, veio aqui na Bahia, né? Em vez de puxar a enxada, melhor fazer transporte, né? Aí virou motorista de caminhão. Ele ficou 2 anos ainda, né? Sendo caminhoneiro, né? Aí não aguentou mais, aí vendeu o caminhão e comprou terra, né? Aí até hoje a gente tem essa terra, né? Aqui, é aqui em Nova Viçosa já, que de Juerana mudou para Posto da Mata, né? Eu vim de Campinas, né? Aqui com 14 anos. Aí meus pais trouxeram para plantar coco, né? Plantio de coco.
Aí ele também já estava aqui. Aí eu estava com 16 anos. Ele pediu casamento para minha mãe. Começou a plantar hortigranjeiro, né? Plantava melão, melancia, depois mudou para mamão, depois mudou para gado, aí depois veio outra fase difícil. Aí vendeu tudo, gado, e começou a plantar eucalipto. Isso aí foi já em ano 2000, né? Até que em 1980 ele conseguiu se estabelecer mesmo. E aí, na época, surgiu o mamão, né? A região que cresceu por causa do mamão, em 1980 por aí. E aí que meu pai cresceu. E nessa época vieram muitos japoneses para cá, onde a imigração começou realmente por causa do mamão também, né? Já antes disso tinha também, mas só que era por causa do coco, né? A propaganda que o coco era só você plantar, esperar e esticar uma rede, né? Aí meu pai veio plantar e ele falou, não é bem assim não, né? O que deu mais certo, é mamão Hawaii, né? Porque aqui chegou a cooperativa Sul Brasil. A gente, no cooperado, né? Então, aí Sul Brasil mandava tudo mamão, né? E se, por exemplo, mais ou menos mandava 300 caminhões por ano. Aí que melhorou, né? Plantou 15 anos. Mas aqui na Bahia nós passamos meio difícil, mas depois, como nós éramos muitos irmãos, né? Nós éramos 8, aí a gente, um ajudava o outro, né? Quando ela chegou, nossa, ela chorava muito. Queria ir embora, né? Mas não teve jeito, né? Que era bem pobre aquele tempo, né? Não tinha cané, não. Sim, né? A maioria, assim, das pessoas que hoje em dia é empresário, né? Aqui em Teixeira fala que o japonês que melhorou, assim, o extremo sul da Bahia, né? Se não for japonês, não tava assim. Muitos falam assim. Elas cantavam assim, coisa de Kumamoto, né? Otemoyan, né? Otemoyan, antako no goro, yomeirista dewa nai kai na, yomeirista kotashita batten. E quem cantava sua mãe? É minha mãe. Aí eu falo pra ele, né? Casou comigo, começou a melhorar a vida. Kishi-san, ela que deu sorte, então? Tá certo. Verdade. Tivemos contato com vários associados, né? Só que na verdade não era associação. Ela era chamada de Furiconibra, era uma fundação. 2010, 2011, por aí nós regularizamos ela. E de lá para cá a gente vem sempre contribuindo, né? Frequentando com a associação. Tínhamos sempre a reunião mensal. Era sempre no segundo domingo do mês. Atualmente eu estou como presidente, Shode como vice, né? Michan, João como tesoureiro, primeiro secretário. Mas nós estamos aí, trabalhando para poder dar continuidade. Começou lá em Joerana, né? Fazer Nihon Jinkai assim, né? Aí, papai que começou a mexer com o Nihon Jinkai. Quando fez aquele Kaikan, ele e o irmão, né? Só que o irmão dele já é falecido já. Lá do restaurante Tempurá, né? Tem minha cunhada que tá lá, em Salvador. O marido dela que também ajudou bastante na construção, né? Do Kaikan. Eu lembro e a minha geração, né? Foi a última que viveu o Kaikan.
daqui de Posto da Mata. Eu ia para Nihongaku toda semana, 3 vezes. Eu estudei com 3 professoras que vieram do Nihon, Seinen Volunteer, que vieram para cá. Fui para o Nihon pela JICA também, né? Então, nessa época, a gente tinha essa parte cultural, né? Que ia para o Nihongaku, tinha reunião todo mês, a gente convivia com outras famílias e outras crianças, né? Então, a gente teve a sorte de viver isso daí. Ah, sim, meu pai, desde o começo, né, praticamente quando formou, antes da formação da associação, meu pai já morava aqui na região, né, então ele foi um dos fundadores também. Formou o Kaikan, né, então, na época tinha muito japonês também, né, hoje, infelizmente, diminuiu bastante, muitos foram para o Japão, outros foram já falecendo, né? Aí os filhos não ficaram aqui, a maioria está em São Paulo, em outros estados. Tem gente para o Japão bastante também, né? Ajudou, agora a escola de Nihongo Gaku também, pediu doação, né? A gente deu para doação, né? Cobra muito que a parte de fazer as coisas corretas, né? Fazer sempre a coisa certa, né? Respeitar. E eu acho que é isso aí, né? Ele não é de falar muito, né? Mas ele fala muito pra ela, a gente sempre conversa, né, pai? Os meus pais, eles sempre diziam que a gente precisa persistir, batalhar, né? Sempre de forma honesta, de forma segura, com o pé no chão, né? E isso eu acho que a gente leva para toda a vida, né? Ah, sim. Questão de ser sério, né? Com as coisas que faz. Isso tudo foi passado tanto para mim como para minha irmã. E eu não arrependo nada, nunca arrependi, sempre fui otimista. E seus pais? Meus pais também, no final eles falaram assim que foi muito bom ter vindo no Brasil. A lição, então, meu pai era muito, pessoa muito positiva, nunca reclamava de vida, né? E ele sempre falou assim, olha, se quando tem tempo ruim, depois vai melhorar. Agora, se quando você está novo e tiver muito boa vida, depois de velho vai sofrer. Então, né, você está fazendo as coisas certas. Ele bem falou assim, né? E é verdade. Meus pais sofreram muito quando era novo, né? Mas no último já estava muito feliz da vida. Ah, não, o que tem sonho? Meu sonho era criar gado, né? Para jovens, né? Tem que ter paciência, né? Se não tiver paciência, né? Aí é melhor para fazer não faz dívida. Quando tiver dinheiro, compra. Se não tiver, ajunta dinheiro, né? Quando ajunta dinheiro, compra logo, né? Bom demais, né, Brasil? Olha, tem que ter muita criatividade para dar um pontapé inicial na vida. Olha a ideia dos japoneses. Eles compravam pinga em barril para vender em copinhos. Pois é, né, Takeshi? E poucos ficaram em Posto da Mata. Mas os que ficaram, persistiram, superando todas as dificuldades e estão super bem hoje, né, Fábio? Que legal, né, Isa? Vocês se lembram quando nós fomos para Tomé-Açu? Vocês lembram da história dos imigrantes de Tomé-Açu? Pois é, a história de Taperoá é parecida. Então, vamos conferir. Taperoá faz parte do Baixo Sul da Bahia, com população estimada em 22 mil habitantes. Em 1972, 22 famílias oriundas de Tomé-Açu iniciaram a formação da comunidade japonesa, influenciada por imigrantes que moravam em Ituberá. Taperoá pode-se dizer que foi uma formação influenciada por Ituberá, né? Mas uma formação relativamente espontânea, né? No sentido de que não houve um amparo do Estado.
né, nem do governo federal. Quando ele chegou no Brasil, ele não veio diretamente para a Bahia. Ele passou, eu lembro que ele falou que morou no Amapá, depois veio para o Pará, depois de um tempo morou em Pernambuco, em Recife, e só depois é que a gente veio para Taperoá. E meu pai ouviu falar no sul da Bahia, tinha os japoneses vindo do norte com um novo projeto, que é o projeto Pimenta do Reino, que é aqui em Taperoá. Meus avós foi na Segunda Guerra Mundial, na época da Guerra Mundial eles foram os primeiros imigrantes que foram lá para o Pará, né? Eu vim com 5 anos do Japão com meus pais. Foi o primeiro imigrante depois da Segunda Guerra Mundial, em 1953, lá em Tomé Açu. Olha, meu avô, a família de meu avô, né? Meu avô, meus avós, assim como outras famílias de Tomé Açu, vieram para aqui, para Taperoá, muito influenciados, né, pelo contato que seu Amano, a família Amano, né? Amano-san, teve com essa região, né? Amano-san, ele teve, né, segundo as memórias compartilhadas na família, ele veio aqui para a região, né, primeiro em Ituberá, que é uma cidade vizinha a Taperoá, conhecer, atraídos pela prosperidade do cravo da Índia, né? Também essa monocultura, só tem pimenta do reino, né? Agora tem cacau, tem capacinho, negócio, monocultura. Então monocultura realmente morreu uma, né? Tem que plantar nova, mas pegar outra, assim, repetindo, né? Por isso mesmo mudou para a Bahia. Bahia tinha aquele cravo, né? Tinha cacau. A gente trouxe tanta coisa para Bahia, né? Chegou essa informação de que o Baixo Sul aqui da Bahia, no Baixo Sul estava o cravo da Índia era um produto extremamente rentável. E aí seu Amano veio primeiro, né, conhecer os cultivos que já estavam sendo desenvolvidos em Ituberá, conhecer a região, né, a questão climática. O seu Amano acabou também conhecendo a região de Taperoá, né, apresentado, né, por pessoas da região, por figuras políticas. E quando o seu Amano retorna para o Tomé Açu, né, e divulga essas informações, outras famílias, assim como a do meu avô, se empolgaram, né, e acabaram se deslocando para aqui, para Taperoá. Então compraram 2 fazendas aqui, uma em Nilo e uma em Taperoá, no qual começaram a cultivar o cravo, a pimenta do reino. Chegaram aqui em Taperoá no ano de... Primeira vez que veio em 77, quando retornou veio em 79. Vivia-se muito aqui em Taperoá do cultivo da mandioca, né, produção da farinha de mandioca e do dendê, né? Temos, inclusive, aqui em Taperoá uma indústria, a Opalma, que é de beneficiamento do dendê. Então, eram os produtos de ponta da época, né? Com a vinda dos japoneses para cá, houve um estímulo à policultura, né? E os japoneses trouxeram essa prática que eles começaram a intercalar, né, diferentes cultivos, justamente para vislumbrando evitar o que ocorreu lá em Tomé Açu, de uns anos para cá, né, porque o Guaraná ele é amazônico, né, mas foi trazido pelos japoneses, e a ponto de chegar a essa situação de ser um dos maiores, ou se não o maior produtor de Guaraná orgânico do Brasil. Esse tipo de experiência, né, plantando outras plantas, por exemplo, Guaraná da Índia.
que nessa região não tinha. Meu pai começou a plantar, dá certo, está produzindo. Aí plantou em área maior, né? Aí foi, hoje em dia nessa região tem bastante. Com a questão da associação, né, japonesa, houve um incentivo por parte do consulado, dos órgãos ligados ao consulado, inclusive na abertura de estradas em muitas áreas rurais, a implantação de energia elétrica em várias vias rurais foi promovida pelos órgãos japoneses. Nós tínhamos aqui, além das aulas de Nihongo, do Undokai, as danças, né, que tínhamos aula de dança, nós desenhávamos, tinha as oficinas de origami. Me lembro que material didático o governo japonês proporcionava, né, livros. Para mim o que é marcante era o Undokai. Normalmente no final do ano tinha um Undokai. A gente tinha alguns jogos, mesa de ping-pong, alguma atividade de escolar, de Nihongo. Tinha gente que gostava de fazer origami. Eu acho que teve uma época que o pessoal comprou aparelho de karaokê. Vamos fazer aí o possível para poder estar voltando às atividades, né? Para poder ver se consegue fazer algum trabalho, né? E meu avô foi um dos presidentes daqui da Associação Nipo-Brasileira de Itaperoá, e que ele saía conversando com as senhoras, conversando com os senhores para estar dando aula aqui para os descendentes, né, para os japoneses. A gente também tinha aula de pintura, tinha aula de canto, vinha o pessoal, no caso a equipe médica de São Paulo, para estar fazendo esse trabalho, atendendo a comunidade japonesa daqui de Itaperoá. Tinha os indokais também, participava dos esportes, né, gateball, softball. Do respeito, né? A questão da disciplina, né? Da resiliência, aquela coisa de fazer bem feito as coisas, e a questão da educação. Eu acho que seria o respeito. Independente de quem seja a outra pessoa, você tem que respeitar primeiro, para poder ser respeitado. Qualquer conquista é uma satisfação muito grande. Eu acho que pessoa que desde criança tiveram quase tudo, né? Para ficar bem satisfeito, acho que a conquista tem que ser grande. No meu caso não, né? Qualquer conquista é uma satisfação muito grande. Do comprometimento, né? Da sinceridade, da honestidade. Então foi passado isso pra gente, né? Recife no Yorodikan no Minasama, Anissa no Minasama, Projecto ni shituen satsete morai, Iroiro to arigatou gozaimashita. Meu pai sempre falava, né? Que nós deve muito ao Brasil, né? O Brasil nyamonosu goseanata, né? Meu pai sempre falava isso, né? Então nós nunca podemos esquecer. E interessante saber que existem famílias aqui em Itaperoá que casaram-se dessa forma, digamos assim, no período medieval no Japão, que é o Miai. Eu casei com o documento, só olhei o retrato, né? Casou, estava bonito, sabe? A minha mãe veio para o Brasil a pedido, eu acho que de meu pai, né? Procurar uma mulher que estivesse interessada de vir para o Brasil. Depois, meus pais se casaram sem nunca ter encontrado um ao outro.
なと小雨が降るように節も悲しい口笛が恋の街角路地の細道流れゆくMuito obrigado, Isa! Parabéns, Isa, muito bom! Fábio, agora sim eu entendi quando você falou sobre Tomé Açu. Muitos imigrantes de lá foram para Taperoá, né? Fábio, e olha quem está com a gente aqui hoje. Oi, Paula Hirama, seja bem-vinda, Paulinha. Oi, Fábio, oi, Takeshi, muito bom estar aqui com vocês. Olha só, interessante também a prática do miai em Taperoá. Era escolhida por fotos. Inclusive, o Amano-san gostava tanto do avô que falou: casei com minha esposa, mas na verdade casei com meu avô. Legal, né, Paulinha? Muito bacana. Inclusive os meus pais se casaram por miai e eles foram muito felizes. Legal, né? E agora vamos para a próxima cidade, que é Teixeira de Freitas. Quem diria, uma simples cidade como a igreja se tornaria a maior cidade da região do extremo sul da Bahia. Vamos conferir? Município de Teixeira de Freitas, Bahia. Recebeu os primeiros Nikkeis no início da década de 1970. Com a implantação da cooperativa Cotia, nos anos 1980, o número de Nikkeis aumentou para 150. Sr. Kahori, morador de Yokohama, Japão, chegou no Brasil motivado pela dor do sofrimento. Na verdade, eu perdi o pai com a Segunda Guerra Mundial. Né? Estava com 5 anos de idade, ele saiu para brigar e não voltou mais. Parou que 今から戦争に行くからお前はお母さんの言うことをよく聞くんだよっていうのね。Essa aí lembra. E a sua mãe? Como é que agiu, né? Sabendo. Acho que sim. Desculpa aqui. Lembrar do pai difícil. Difícil, né? Desculpa. Mas graças a Deus que o que eu queria consegui fazer, né? Esse que é mais importante para mim. Eu vou cair fora e eu vou tentar fazer minha vida onde não tem ninguém conhecendo. Eu vou começar de zero, sem saber idioma, sem região, sem clima, sem saber nada. Eu queria começar de zero. Apareceu um vendedor de terra que era para plantar coco na Bahia, que coco era bom. Aí um dia resolveu, vamos embora para a Bahia. Até aí tá bom, né? Mas depois a região de Juerana também já estava desistindo do coco, né? E já começou a plantar melão, começou a plantar mamão, começou a plantar agricultura, então tinha muita carga. Aí e nisso a cooperativa de Cotia tinha aberto um escritório em Juerana, né? Para mandar. Aí depois abriu a cooperativa em Teixeira, a agricultura era transportada pela Cotia agora. Aí eu desisti de caminhão de vez. Bom, eu vim aqui em 87, vou fazer o cálculo.
87, né? E veio de São Paulo? Vim de São Paulo. A sua família, os seus pais foram imigrantes? Foram imigrantes também. Fukushima. Ah, Fukushima. Tá, e já foram direto para São Paulo? Aí foram. Então, o meu sogro, ele estava aqui um ano antes da gente vir para cá. Ele queria trabalhar com mamão também, né? Porque naquela época era plantação de mamão. Aí tem em Rondim, foi lá para São Paulo e acho que conversado com o pessoal de lá e vocês, por que não experimenta esse melão para ver na Bahia? Como dá terreno arenoso e lugar que dá melancia, deve dar. Aí trouxe semente, experimentou, aí deu certo. Aí produziu muito mesmo, deu certo. E todo mundo enriqueceu com levantou com esse melão. E eu lembro que ainda plantio não é tão grande, pequeno, mas fazia um plantio de 5, 6 hectares de melão e dá para comprar um carro, uma casa, um trator tranquilo. Nossa. E deu certo mesmo aqui na região, né? Aí levantou aqui na região. Aí começou a entrar muita pessoa de fora, comerciante, né? Pessoal da Vasilhame, e defensivo, né? E atravessador, entrou maquinário. Chegou muita comerciante aqui em Teixeira. Por isso que cresceu aqui, ó. A Tauriza participou do início da associação? Já. Foi, né? Porque nós que começou, né? Aí. Porque hoje está vivendo, acho que só tem 3 pessoas que vivem aqui ainda aqui na região, que entrou mais tipo fundador, né? Aquele chama Kusawake Imi, né? Só tem 3 pessoas. Que eu e um que vocês vão encontrar amanhã no Kishi-san. Tem mais um que chama Takeuchi, que mora aqui, mas hoje está viajando em Vitória. Acho que só tem 3 que está vivo ainda. Na Teixeira, eu tinha muito conhecimento com a época da prefeito, e nosso amigo. Aí falei com ele que ele estava fazendo loteamento também, estava início do crescimento da cidade. Aí falei com ele que a gente está precisando de um sede para reunir. Aí ele deu uma lote para nós. Até esse aqui também, esse era tudo doado. A gente foi ganhar do mesmo dono, do mesmo prefeito, né? Timóteo. Aí ganhou o lote e construiu. Aí sede e escola, né? A gente construiu. Foi, a Jaica ajudou, teve pessoal daqui foi para o Ceasa lá em São Paulo pedir ajuda para quem eles forneciam mamão, as frutas, as verduras, né? Aí o pessoal de lá ajudou também. Foram os associados, doações, né, desses compradores lá de Ceasa, a Jaica, e a prefeitura, na época a prefeitura também doou o espaço, o local. Aqui em volta hoje está cheio de casa, antes não tinha nada. Era no meio do mato, por isso que a gente ganhou, doaram pra gente. Mas hoje já vale muito esse daqui. Estamos com 35 a 40 associados. Aí através da música a gente aprende a língua, né? Aprende muita coisa. O esporte também, judô, iaquiu, tênis de mesa. Acho importante é isso, né? É sair do mau caminho, né? Que o esporte, a música, tudo leva ao bom caminho. Eu acho que esse aí que é o importante. Depois que eu vim para Teixeira, tô no meio da associação aí, né? Aí ele passou para mim e tinha uma outra senhora também que ajudou. Só que ela já foi embora para São Paulo, né? Kadiasan no Bassan, né? Aí eu dei aula com ela uns 5 anos, né? Em Itaquari? Não, em Teixeira, no caso. No caso, em Teixeira, é.
Na época tinha uns 60 alunos, né? Nikkei-jin, né? Tinha muito. Viu? Tinha bastante criança. Aí ele ensinava Yakyu também para as crianças, né? Aí muitas famílias vieram por causa de Teixeira por causa disso, da escola, estudo. Foi em que ano, então? 78. Tinha a parte do Fujimbo, né? Assim, né? Das senhoras. Aí eu me entrosei na associação. Aí tudo que tinha, todos os eventos eu participava também. O sensei, mas assim, né? Que tinha muita sensei assim, aí foi indo embora também. Aí pediram para entrar para ajudar também. Entrei no modo de dizer ajudar as pessoas, né? Os alunos, as crianças, lidar, né? Porque eu sabia um pouquinho, né? Então falei, vamos estudar, né? Aqui, quando eu peguei aqui, tinha umas 14, 15 alunos, né? Até que tinha bastante. Porque aí começamos a dar aula para os adultos também. Mas eu tenho muita gratidão por isso, por meus pais, viu? Não me arrependo não, graças a Deus, né? Por exemplo, estudar Nihongo também naquela época, né? Voltava da escola, né? Do grupo. Tinha que trocar de roupa e ir para o Nihongako, né? Rapidamente, assim. Determinado né? Agora corajoso não sei. Corajoso acho que não é, não. Agora o já se considera brasileiro. Porque já foi naturalizado também, né? A Kaori-san, valeu a pena vir então? E para mim que eu consegui o que eu queria fazer, né? Eu lembro até hoje, ele canta Osho, de Murata Hideo, não é? Lembra cantar o trechinho assim? Fuqueba tobu yona. Como é que é? Shogi no koma ni kaketa inochi yo warawarae umare naniwa no 800やばし月も知ってるおいらの生き地 Parabéns, Takeshi Nishimura! Muito obrigado, Takeshi. Muito bom mesmo. Fábio, Paulinha, vocês viram a história da Kaori-san? Ele se diz uma pessoa super determinada, mas corajoso, talvez não. Pois é, Isa, às vezes ser corajoso não significa não ter medo. Ser corajoso é seguir em frente, mesmo com medo, em busca de seus sonhos e objetivos. Por isso, eu acho que a Kaori-san foi muito corajoso, sim. Tem razão, Fábio. E agora, vamos conhecer um pouco de como foi transformar o Cerrado do Nordeste em uma agricultura de sucesso. Vamos conhecer Barreiras. Barreiras, município no interior do estado da Bahia, região nordeste do país. O fluxo de imigrantes japoneses vindos de São Paulo e Paraná começou em 1984. Na época que vim para cá, estava morando em Campo Mourão, Paraná. Foi tudo de melhorar de vida, né? Também. Foi em 84 nós viemos. 84. É que a esposa trabalhava no Banco do Brasil, ela prestou concurso para subir de cargo, né? E tinha que sair. Então se eu falou, quisesse, né? Aí aproveitei e falava, vamos, escolhe Barreira então, né? Que, aqui tinha essa programação, o projeto de abrir, tinha o projeto do Prodecero, né? Era 1973.
O presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, decretou o embargo provisório das exportações de grãos e farelos. O Japão dependia exclusivamente das exportações americanas para sanar parte dos problemas de abastecimento japonês. Criou-se o PRODECER, Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados. Para não assustar muito a esposa, né? Eu cheguei à noite. Foi logo que a mudança, acho que não tinha chegado ainda, né? Chegou depois. Aí nós ficamos uma semana no hotel, né? Tive que alugar um hotel lá. Ele pegou um hotelzinho bom, para não me assustar. Melhorzinho da cidade, para não... Aí, quando nós começamos a namorar, né? Aí tive que andar uns 300 quilômetros por mês. Uma vez, 2 vezes por mês. Com sol e chuva, né? Com sol e chuva. Foi sofrido também. Isso que é amor. Tinha que dar certo, né? Foi em 85. Eu cheguei aqui em abril de 85, sabe? Aí quando eu cheguei aqui, sabe, por incrível que pareça, eu tava lá, chegava e falei, você que eletricista de Apucarana. Quando chegamos aqui, tinha alugado uma casa. Não tinha água. Aí chegamos lá, o cara não tinha terminado a casa, nós ficamos na rua. Aí no outro dia, a gente achou uma casa. Aí falamos, é aqui que nós vamos ficar, né? Porque era uma casa assim que não... Parecia que tinha tempo que não tinha ninguém morando, porque estava sujo. Aí foi lá mesmo que a gente ficou. Mas ele já estava trabalhando, já estava assim... Tava bom para ele, né? Falei, então o jeito é ficar, né? E acabamos comprando a casa em 6 meses, né? Aí comprei a casa por 60 milhões. Em 2 anos eu tinha comprado 2 casas. Isso logo que chegou aqui. Aí ele trabalhava na oficina o dia todo e depois das 6 ele ia para as fazendas dar assistência na fazenda. Aí voltava de madrugada, né, 3, 4 horas, né? Aí descansava um pouco, 7 horas já tinha que ir para abrir a oficina. Então trabalhou muito. Ralou bastante, né? Ralei. Mas cada vez que ralava, parece que era melhorava a vida, né? Então você ia mais contente, né? Então você não cansava, porque você tinha que alcançar o objetivo da gente, né? A minha mãe é que sempre falava mais, né? Então, quando ela veio aqui, quando eu casei e vim pra cá, ela veio, acho que foi 1 ano depois, né? Ela falava assim, nossa, mas o que você veio fazer num fim de mundo desse, né? Logo depois, uns 10 anos depois, ela contou que a primeira vez que ela veio aqui, ela disse que entrou no ônibus aqui, disse que foi chorando até Luiz Eduardo. Então tem que agradecer, né, pai? Passamos um tempo difícil, mas foi bom. Barreira para nós foi uma glória, viu? Eu vim em 87, inclusive eu vim para cá através de um projeto também. Um projeto chamado PRODECER, que é um projeto de colonização do Cerrado brasileiro, que é recurso do Japão, né? É recurso do Japão. Na época, acho que 50% era recurso do Japão e 50% era recurso do Brasil, né? E a seleção, assim, para vir o pessoal na região era que fosse descendente. E esse projeto era todo financiado, né? Desde aquisição de terra, máquina, tudo, né, até os primeiros plantios, é tudo financiado. Então eu vim através desse projeto. Só que lá em Ribeirão a gente mexia com tomate, né? E aqui a gente veio para plantar soja. Arroz no início e depois soja, né? E na época que a gente veio para cá em 87, já tinha um pessoal já também Nihonji, né? Descendente. Os primeiros que vieram para a região vieram em 84, né? Então, você acha que os japoneses melhoraram aqui a agricultura, fizeram algo em prol, né, dessa região? Ah, sim, com certeza. Fizeram assim, em termos de tecnologia, né?
a parte de conhecimento da lavoura, porque a maior parte do pessoal dos japoneses que vieram para cá já trabalhavam na agricultura antes, né? Então já vieram com uma certa bagagem. Embora uma região nova, né? Que a maioria eu vim de Ribeirão, São Paulo, mas a maior parte dos japoneses vieram do Paraná, né? Aqui assim, você sabe? Então quando a gente veio para cá, assim, a maior parte do pessoal veio para cá para plantar soja mesmo, né? Só que ainda é uma coisa nova na região, ninguém plantava, né? Acho que os primeiros plantios de soja foi em, não sei se 82, nessa época. Primeiro porque é um projeto de desenvolvimento do cerrado brasileiro. E aqui nessa região é tudo cerrado, né? Então, mais por conta disso. Foram implantados 2 projetos desse Prodecer, né? Que foi onde eu estou, e da antiga Cotia, né? Da antiga Cotia também, porque Cotia era bastante japonês, né? Era uma cooperativa que tinha muito... Porque já está bem desenvolvido, né? Já está todas as regiões, se você for ver cerrado de todos os estados aí, Maranhão, Piauí, Bahia, né? Tocantins, já tem bastante área aberta já. Então, daí a gente continuou, porque o objetivo do programa era desenvolver a região. Tanto é que na minha região que eu estou hoje, nós que viemos desde o início nesse programa, nós que fomos os responsáveis por abrir a região, porque lá não tinha nem estrada para chegar, né? E assim, eu sempre digo que abertura de área e desbravamento de regiões só se faz através de um programa, de uma cooperativa, porque sozinho você não consegue fazer, né? Então tem que ter um programa desse para poder desenvolver. E foi por conta desse programa, tanto o nosso lá, quanto da Cotia também, foi graças a esses programas que desenvolveu a região daqui. Acho que eu peguei presidente em 94, né? Eu não lembro. Você foi tantas vezes que eu não sei. Acho que em 94. Meus pais nunca foram de estar diretamente ligados à associação, né? Nunca foram assim, não, participou de diretoria ou alguma coisa, ou participava dos eventos, né? Mas a gente sempre participava quando tinha, e era muito bom, né? Isso é muito... Aí quando eu assumi presidência, eu peguei e falei que eu não queria mais trabalhar na feira não, né? Na feira agropecuária, né? Aí o sócio assim, chega falando, você tem uma ideia? Falou, olha, eu por mim fazia bingo, falei, bingo, pegar um carro, fazer um bingo. Fui lá, comprei o carro lá. Aí foi assim, aí e deu certo, né? Deu certo, aí no segundo ano fizemos, aí conseguimos fazer tudo isso aí. E essa parte aqui do fundo aqui, fizemos um livro de ouro, né, chama? Aqui do fundo, nós fizemos um livro de ouro. Assim, foi um dos incentivadores, e hoje eu estou na associação aqui em Barreiras por conta disso, porque eu acho muito importante. E tinha bastante associados? Tinha, chegou a ter bastante, né, pai? Né? Acho que 83, só assim. Família? Família. E hoje caiu bastante? Hoje tem que 20 quanto? Se tiver 20, Se né? tiver 20 é muito. Para a formação da família, né? E para manter a tradição, para a gente passar para os nossos, né, descendentes, né? O que a gente aprendeu, né, com a cultura japonesa. Né? Mas ser correto, né, nas coisas, né? Honesto, né? Honestidade e tal. Não fazer mal aos próximos, né? Não, meu pai sempre foi religioso, sabe? Da igreja Tenrikyo, de Londrina. E outro que eu agradeço muito é ter, assim, me ensinado, sabe? As coisas. Que é certo, que é errado. E trabalhar bastante, sabe? Mas eu lembro que a gente
tinha muito respeito, né? E tinha muito, não é medo, né? Mas quando o pai falava era só uma vez, né? Era mais assim, eles eram rigorosos para ser correta, né? Sempre para trabalhar, honestidade, não sei o que, eles davam mais essas coisas, né? Então, olha, o que eu concordo que a gente leva até hoje é a importância da família. Hoje não tenho nem, não falo em voltar, não, né? A gente já fez as amizades tudo para cá, para voltar, acho que é difícil a gente voltar para lá. Nada foi fácil no início. Inclusive, os maridos comentaram que se as esposas tivessem conhecido as cidades antes, talvez não teria ido. Verdade, Isa. Eu acredito que a realidade de agora é muito diferente daquela época. Como pudemos ver pelo projeto Prodecer, o governo japonês sempre teve muitas parcerias com o governo brasileiro. Até hoje temos as colaborações para o progresso do país através da JICA, Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão e também do Consulado Geral do Japão no Recife. Inclusive, Takeshi, o governo do Japão, através da JICA, fez recentemente doações pelos danos causados pelas inundações no Brasil. Isso é muito importante para a população do Brasil, né, Fábio? É verdade. Vamos ver a próxima cidade, Juazeiro, na Bahia. A cidade das uvas. Juazeiro, Bahia. Município baiano a 500 quilômetros de Salvador. Vizinha pernambucana, Petrolina, a 800 quilômetros de Recife. A busca por oportunidades trouxe os nipo-brasileiros para a região. E naquela época, meu irmão recebia a revista de agricultura, né, do Brasil, né? Então ele sempre lia sobre a agricultura no Brasil. Inclusive naquela revista tinha plantio de melão na região de Rio São Francisco, né? Aqui em Petrolina. Com essa informação de plantio de melão, chamou muita atenção. Então resolvemos vir na região de Petrolina. Começaria a plantar tomate, pimentão, para começar uma vida nova. Até que começamos a aprender plantio de melão. E nesses 3 anos surgiu a ideia de que tem um grupo que dá para ir para Projeto Curaçá, Bahia. Você quer ser um dos candidatos? Candidatos. Falo, quero. Não tinha onde cair morto, né? A terra não era minha, né? O contrato já estava vencendo. Em que ano que foi, Takada-san, que chegaram aqui? 83. O plano piloto era plantar uva para poder exportar. E o plano era uva. Mas antes da uva, nós chegamos ainda desmatando. A época, a fama do Juazeiro era plantar melão. Todo mundo queria plantar melão. Acho que em 85, todo mundo começou a plantar. Então teve 2 anos aí que teve que se mexer com cultura de sobrevivência. E o meu pai, inicialmente, ele era produtor de batatas. Então ele tinha uma produção de batata lá no Paraná. Ele era o chamado rei da batata, ele era batateiro, né? E meu pai era muito visionário, muito assim, né, empreendedor. Aí com o dinheiro que ele ganhou, em 1963, ele resolveu fazer uma viagem, né? Quando ele chegou em Israel, ele achou que essa terra lá em Israel era muito semelhante ao Nordeste do Brasil, que com irrigação você consegue produzir. Ele falou assim, não, lá naquela região lá de Petrolina, Juazeiro, dá para plantar uva, produzir uva, é só irrigar.
Então, meu pai ele foi o grande pioneiro do Vale do São Francisco, né? Eu resolvi sair porque eu casei, né? E aí eu vim embora para cá porque meu esposo estava trabalhando aqui na Cotia. Ele trabalhava pela Cooperativa Cotia. A gente se conheceu em Lavras, ele fazia mestrado lá em Lavras. E quando ele terminou o mestrado, ele foi contratado pela Cotia para assistência técnica, né? Eles vieram fazer todo o levantamento de solo da região lá do Projeto Curaçá, né? Ao início do Projeto Curaçá, que era Projeto Irrigado Curaçá, né? Em 91 eu entrei na Cooperativa Cotia, né? Então eles me contrataram porque eles queriam mudar o perfil da assistência, né? Então eu fui a primeira mulher engenheira agrônoma a ser contratada na Cooperativa de Agricultura de Cotia, né, para trabalhar aqui no Nordeste. Eu fui convidado para vir gerenciar Juazeiro da Bahia. Eu acredito que eu fui um dos gerentes mais jovens regional da Cotia. Desculpa, que ano que você veio, então? Dia 1º de abril de 87. Claro que a minha família ficou muito preocupada com isso. Porque quando se fala naquela época sobre nordestino, Nordeste, não tem o que comer, não tem água para tomar banho. Precário, né? O pessoal é muito bravo, matador. Pelo contrário, pensa num povo amigável, num povo bom, se chama nordestino. E essa cultura de não existir, desistir, que eu acho que fez com que a colônia japonesa pudesse superar essa dificuldade, né? E esse negócio de ir para uma região de fronteira agrícola e você desbravar, tá? Isso sempre foi, como se diz, meu sonho de menino. E aí apareceu a oportunidade aqui, de Juazeiro da Bahia, o Vale de São Francisco. Tá? E aí a gente começou tudo do zero. Que? 1986. Mas você veio pela Cotia. Isso, pela Cotia. Em 1982, saiu um comunicado com o informativo da Cooperativa de Cotia, convidando os filhos do cooperado que tiverem interesse a participar do projeto de assentamento da Cooperativa de Cotia. Eu me identifiquei muito com esse projeto de Juazeiro na produção de uva. Eu tenho que agradecer muito aos meus pais e todo o pessoal da Cooperativa de Cotia para eu conseguir trabalhar e se estruturar como empresário e como produtor, e está hoje como um empresário, né? Na década de 70, que ele chegou lá em Juazeiro, Petrolina, aí ele falou, não, vou começar a produzir uva, vinho aqui no Nordeste. No final, ele acabou vendendo, né? E hoje quem é o proprietário é o Grupo Miolo, né? Então, assim... Então, a primeira vinícola e a primeira produção de uva para vinho foi Mamori Yamamoto. Essa parte de se associar a outros foi muito bom também. Eu achei muito bom, porque eu, às vezes, vou conversar com uma pessoa que nunca esteve em nenhuma associação, o pensamento é completamente diferente. Eu acompanhei no início da associação, quando foi construído o CAICAM, nós tínhamos várias reuniões e com o apoio da JAICA, né, nós construímos o clube de associação, foi a pedra fundamental para que nós possamos fazer eventos e se unir naquele prédio, né? A JAICA contribuiu muito. A JAICA ela tem uma participação fundamental, porque o dinheiro para a construção foi doação da JAICA, né? O terreno foi um livro de ouro que foi passado, né, pro pessoal. Nós não podemos deixar parar o CAICAM,
Porque o Kaikan, que é um multiplicador da nossa cultura. É o Kaikan que tem que mostrar que tem Gondokai, Mochitsuki, né? O que é o Mochiori, essas coisas todas. Que a associação cultural ela é fundamental para conseguir manter a transmissão dessa cultura para a colônia japonesa, né? Lá no Nordeste, ele viu uma reportagem do NHK que falava do chá de Amora Miura, que tinha muitas propriedades para, né, porque tinha diabetes, colesterol, todo. Aí ele foi atrás de toda essa informação e começou a plantar o chá na fazenda. Conseguiu um documento de uma universidade no Japão, fez uma tradução juramentada, né, das propriedades do chá, tal, tudo. E ficou famoso na região, agora com chá. E aí o Globo Repórter procurou meu pai. Aí você vai ver, na hora que você digitar o nome dele, você vai ver a reportagem que o Globo Rural fez com ele, né? Então, a última tacada, assim, o último sonho dele era o chá de Amora Miura. Quando eu cheguei aqui, aqui tinha uma loja chamada Pernambucanas, né? Que era a maior loja aqui da região, era Pernambucanas. E eu cheguei aqui com meu marido com uma mão na frente e outra atrás, né? Só que quando meu marido chegou na Pernambucanas para comprar, quando ele apresentou a carteira de trabalho e falou assim, eu trabalho na Cooperativa Agrícola de Cotia, na hora eles abriram crédito, porque naquela época era como trabalhar no Banco do Brasil. Então, assim, a Cotia transformou a vida de muita gente, não foi de um ou dois, foram de muitas pessoas. A participação da colônia japonesa aqui é muito forte. Olha, eu me sinto uma profissional realizada, tá? Eu vou falar pra você que, deixa eu ver qual foi a data ali, 2019, né? Novembro de 2019, eu recebi o título de cidadã juazeirense. Então, assim, eu acho que o reconhecimento veio em vida, né? Ainda bem. Mas você também passa a gostar daquilo que você faz quando você está bem. Eu me dei bem como agricultor e continuei, e a gente continua até hoje, mantendo o comércio e mantendo a agricultura. Passamos para os nossos filhos e estamos passando para mais de 300 funcionários também. Esse que eu acho que é o importante, é a multiplicação de valores. Não se preocupe com o dinheiro, não corra atrás, não corra. Trabalhem. Agora, sempre trabalhem mais do que os outros. Né? E hoje o Vale de São Francisco ele é considerado como uma das regiões com a tecnologia mais avançada do mundo, tá? Em produção de viticultura. Né? Então, isso aí eu fico pensando, né? 35 anos atrás e hoje, né? O que era 35 anos e o que nós, né, conseguimos transformar o Vale nesses anos. Né, e foi muito grande, né, e eu tenho certeza que a colônia japonesa, né, como um todo, teve um papel fundamental em chegar no que chegou. Isto fizeram adaptação da nova era de uva, nova era de manga na fruticultura do Brasil. Então, temos que agradecer muito o pai da tecnologia, que foi Cooperativa de Cotia, né? Que a vida do ser humano, ela se resume em meio copo d'água. Para alguns está meio cheio e para alguns está meio vazio. Então, para quem pensa que está meio vazio, é só desespero, porque mais um pouco fica vazio. Mas para quem acha que está meio cheio, é só esperança, porque mais um pouco pode ficar cheio. Gostei dessa filosofia do copo meio cheio e tenho certeza que as pessoas que se dão bem na vida é porque pensam assim. E eu não falo só financeiramente, mas no dia a dia e na saúde. Concordo com vocês, E a Cooperativa Agrícola de Cotia gerou muitas oportunidades, ajudando no desenvolvimento da região. Isso mesmo.
E olha só, a próxima cidade é uma grande produtora de grãos e o agronegócio é o principal motor econômico da cidade. Vamos conhecer Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. No início dos anos 80, encontraram uma imensidão de terras de cerrado, iniciando o núcleo de povoamento que transformaria o cenário da região. Eu vim em 84. Em fim de 83 eu vim aqui conhecer, em 84, janeiro de 84 já tinha comprado as terras e vim pra cá. Em Luiz Eduardo. Aqui mesmo. Então de lá pra cá nós viemos pra Bahia, né? Então, Que ano? Nós chegamos aqui na Bahia em agosto de 1985, eu tinha 33 anos. Eu nasci em Minas Gerais, eu estudei na Universidade de Viçosa, sou engenheiro agrônomo e vim para aqui, para o oeste da Bahia, em 1985. Eu vim trabalhar com a Cooperativa Agrícola de Cotia, que é uma cooperativa formada basicamente por pessoas, agricultores de descendência japonesa. Produzi soja aqui, que nós éramos produtor de soja lá no Paraná, aí viemos para cá produzir também. Olha, é porque, você sabe, lá no Paraná as terras são muito caras, a produção não é tanta assim, né? Então eu já tinha um conhecimento também em Minas Gerais, que se a gente caprichasse no cerrado, produzia bem. E como o Cerrado de Minas, o Cerrado de Goiás já estava mais explorado, e aqui estava começando, a gente veio no começo, que aqui tudo era mais fácil, mais barato a terra, né? Com dificuldade muito maior, mas viemos por causa disso. Nós chegamos aqui, moramos aqui debaixo da lona de agosto a dezembro, debaixo da lona preta, né? Água não tinha, nós tínhamos que buscar, ainda bem que tinha um posto ali, o posto fornecia água, ou ir buscar no rio. O que é Luiz Eduardo? Historicamente, quando eu cheguei em 85, acho que tinha, se não me engano, tinha umas 10 casas, além do posto. Então já tinha algumas pessoas vindo a maioria de sul do Brasil, paranaenses, gaúchos, já estava subindo para cima. Na realidade, a cooperativa, eu era recém-formado e a cooperativa abriu vaga para contratar um engenheiro agrônomo para os projetos de assentamento. E a Cotia estava com um projeto de abrir assentamentos em vários estados do país. E esse projeto aqui da Bahia é um projeto de cooperação do governo brasileiro com o governo japonês. Na verdade é o seguinte, é como aqui as árvores são árvores pequenas em vista da Mata Atlântica, que são enormes árvores, né, que tem que ter enormes máquinas para derrubar. Aqui não, aqui como são árvores não muito grandes, sabe? Então você abrir era fácil. Porém, você teria que tratar essa terra que não tinha nutriente nenhum. A soja que vinha era do sul, que não tinha nada a ver com a terra daqui. Não se adaptava. Então, hoje não, hoje nós temos variedade de soja ou de milho, qualquer cultivar já próprio para a região. Os japoneses foram decisivos na ocupação do Cerrado Oeste da Bahia. Por quê? Porque, primeiro, que precisava de financiamento para ocupar. E o governo japonês, até por uma questão de segurança alimentar do Japão, ele precisava fazer parcerias com outros governos para produzir grãos e produzir alimentos para o governo japonês. Mas foi. Hoje nós estamos aí em termos de Brasil, nós estamos aqui, esse ano foi campeão em produtividade, oeste da Bahia. Tanto é que o Luiz Eduardo, se você for pesquisar, Luiz Eduardo é a 7ª ou é a 8ª economia da Bahia, em renda per capita. Fernando, eu fiquei sabendo que tem uma rua aqui do nome do seu pai, é isso? É do meu pai, a Avenida Kishiro Murata. Depois que a cidade desenvolveu, essa aqui é a nossa fazenda, né? Era a fazenda, então fez o loteamento. A gente priorizou o nome do meu pai. Luiz Eduardo, na realidade, não existia na época. O Luiz Eduardo era somente um posto de gasolina. Aqui pertencia ao município de Barreiras e com a vinda da Cooperativa Agrícola de Cotia para cá, a cooperativa instalou um escritório aqui em Luiz Eduardo
instalou silo, trouxe grupo gerador, montou toda a infraestrutura para recebimento de grãos dos agricultores aqui, a estrutura de apoio dos agricultores japoneses aqui. A cultura japonesa, a presença dos japoneses aqui foi muito importante para a ocupação, para o crescimento de muitos municípios aqui do oeste da Bahia. E foi decisivo para a agricultura chegar no ponto que chegou. Aí em 2006, eu voltei em 2005, em 2006 a gente fundou a Aníbal Além, que é a Associação Cultural Esportiva Aníbal Brasileira de Luiz Eduardo Magalhães, vulgo Aníbal Além. E a gente conviveu isso aí. Acho que trouxe no nosso sangue, tá no sangue isso aí. Viver em grupo, viver, sei lá, pela colônia, porque meu pai falou assim, ó, o japonês é uma raça muito fraca, se não viver em grupo, você não vai conseguir sobreviver. Não tem muito associado, mas deve ter acho que uns 15 famílias por aí, né? Mas não tem uma sede. Não tem sede. Até eu doei um pedaço de terra de loteamento aqui, não tem dinheiro para fazer, né? Então é complicado. Não, jamais, não arrependi de jeito nenhum. Eu acho que eu arrependeria se tivesse ficado lá no Paraná. A gente pastou aqui, pastou. Que daqui para a fazenda era chão. E quando chovia era só água. A gente não sabia sair, se daqui não sabia se chegava lá. Não reclamo não, como eu disse. Quanto mais você olha para cima, é infinito. Quanto mais você tem, mais você quer, mais você quer. Então não, tem que botar um limite, eu parei, estou satisfeito. O pessoal, pela perseverança, pela força de vontade, pela obstinação, o pessoal conseguiu vencer na vida. Quanto mais você vê os outros prosperando, você também quer embarcar também junto, quer crescer, né? E se a gente não botar um limite, não tem fim. A gente morre trabalhando e não aproveita nada. No dia que morre não leva nada. Pra quê? A grande maioria está bem posicionado. O oeste da Bahia, graças à pesquisa, ao esforço da colônia japonesa principalmente, hoje aqui tem as maiores produtividades de soja, milho e algodão do Brasil. Olha, primeira coisa, honestidade. Honestidade. E aquela palavra gambaré. Eu achava que Luiz Eduardo fosse uma cidade pequena e sem estrutura. Quando chegamos lá foi uma surpresa. A cidade evoluiu muito e em tão pouco tempo. E a cidade super, mega bem projetada. Pois é, Luiz Eduardo foi a última cidade dessa primeira live. Lica, você como representante da Anisa, idealizadora desse projeto, como foi para você? Então, Fábio, esse projeto foi muito importante, pois tive a oportunidade de conhecer histórias emocionantes e de encontrar pessoas e lideranças das associações conhecendo os desafios de cada um. E foi um encontro muito bacana com essas pessoas, depois de um período longo de isolamento social. E também gostaria de saber, ouvir também as experiências de cada um de vocês. Ter a oportunidade de ouvir tantas histórias de luta e sofrimento, a gente consegue perceber que os nossos problemas são muito pequenos, se é que a gente tem problema, né? Ouvir tantos depoimentos foi uma experiência super enriquecedora. Nossa, para mim foi um aprendizado muito grande e uma inspiração para a vida, com tantos depoimentos de superação. Eu me emocionei em vários momentos e com certeza aprendi muita coisa. A gente sabia que os japoneses vieram para o Brasil porque estavam passando dificuldades, mas eu não sabia que tinha muitos japoneses que tinham uma vida boa no Japão e vieram tentar a vida aqui no Brasil. Será que o Brasil é mágico? Tem alguma coisa diferente que encanta os estrangeiros? Pois é, Isa. Eu não tive a oportunidade de viajar, mas conheci vários deles nas reuniões prévias online. E fiquei muito feliz ao estudar a história de cada um.
E foi muito importante termos registrados relatos vivos de todas essas pessoas. Pois é. Outro ponto importante é que nós viajamos durante 30 dias e deu tudo muito certo. Graças a Deus, nós não ficamos doentes, nós não tivemos atraso nos voos e olha que a gente pegou ônibus, avião, alugamos van, carro, percorremos estrada à noite, né? Viajamos também com chuva, enfim, eu só posso dizer que deu tudo muito certo. E isto foi só uma parte do trabalho realizado nessas cidades. Para assistir a versão completa, estaremos disponibilizando os links a partir do dia 27 de fevereiro. Então fiquem ligados nas redes sociais da Anisa e do Consulado Geral do Japão no Recife. Diz o poeta nordestino Braulio Bessa: sucesso é felicidade. Sucesso é paciência, pois toda vez que eu tropeço, eu me levanto e recomeço com o dobro da vontade. Sucesso é passar para frente sem passar a perna em ninguém. É subir e chegar no topo sem pisar em outro alguém. Sucesso é ser fã de você mesmo por sempre ter feito bem. Sucesso não tem a ver com o que se tem agora. Sucesso é o que não se acaba quando a gente vai embora. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Os imigrantes japoneses chegaram tímidos e despreparados. Não sabiam o que iriam enfrentar, mas com muita luta e honestidade conquistaram seu espaço e o seu sucesso. E ajudaram a construir o país dos seus sonhos. Fica aqui a gratidão ao Brasil, o país das oportunidades e da esperança. Até a próxima.